Aqui estamos nós de volta estudando ainda sobre o templo, o local de culto, o espaço físico, aquele local que nós costumamos de chamar de um local sagrado, porque é ali onde nós invocamos a Deus, fazemos todas as atividades espirituais ao nosso Deus. Mas eu quero pensar com você acerca de quais devem ser as atividades de um cristão, de um servo de Deus, quando ele vai ao templo. Qual deve ser a atividade? Há aqueles que dizem, olha, a Bíblia diz que o templo não é local de louvor, não é local de pregação, lá é local de oração, porque está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então alguns vão polarizando. Eu quero lembrar a você que está crescendo na fé, que não cometa esse tipo de equívoco, de querer determinar alguma coisa na palavra de Deus, olhando apenas para um versículo e em torno desse único versículo, encerrar um posicionamento. Não é assim que a sensatez nos convida a se portar. Eu quero convidar você a ir comigo pelas Escrituras, você vai acompanhar aqui do lado, né, todos os textos que nós vamos estar citando. Ótimo? Então vamos lá. Primeira coisa, uma das atividades que é comum a quem vai ao templo é ouvir. Você tem que ir ao templo para ouvir. E olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 21:38 diz, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. As pessoas madrugavam esperando o momento de encontrar-se com Jesus no templo para ouvir a pregação da palavra de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas iam para ouvir a pregação da palavra de Deus. Elas estavam ali para receber a palavra de Deus. Por esse texto já fica muito claro que o templo é local tanto de ouvir quanto de pregar a palavra de Deus. Talvez você me diz assim, pastor, você tem algum texto mais claro do que esse? Porque você está fazendo inferência ao fato de que se o povo ouvia é porque alguém pregava. Então, vamos para o mesmo Evangelho de Lucas, voltamos um capítulo, versículo 1, diz assim, aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo, olha só, o povo que madrugava para ouvir, aprendia a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus no templo. E o texto diz que Jesus estava a ensinar o povo no templo e a evangelizar. Sobrevieram os principais dos sacerdotes, os escribas, juntamente com os anciãos. Olha só, nosso Senhor Jesus ia ao templo para ensinar e evangelizar. O templo é local de ensino da palavra do eterno Senhor nosso Deus, bendito para sempre seja o seu santo nome, e também é local de evangelizar as pessoas, levar a boa notícia de Deus, seja para os salvos e sejam para aqueles que ainda terão essa experiência de salvação com Jesus Cristo nosso Senhor. Veja como esses textos são enriquecedores e nos mostram o que nós vamos fazer no templo. Nós vamos para ouvir a palavra, no caso dos pastores, vão para pregar a palavra, para ensinar e evangelizar. Veja mais, o templo é local de oração e de jejum. Você quer que eu lhe mostre? Olha aqui, Lucas 2:37 está escrito, Ana era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. O templo é local de adoração a Deus através da atividade do jejum e da oração. O templo é local de jejuar, o templo é local de orar. Veja o que um cristão sério e comprometido com o Senhor Jesus faz quando ele vai à casa de Deus.
Também o templo é local de diálogo espiritual, onde as pessoas vão estar sentando e conversando em torno da palavra de Deus. É claro que aí já não é mais no horário de culto ou nos momentos de culto. Mas quando você for ao templo com alguma pessoa, vá com essa consciência. Lá eu vou ter diálogos espirituais, vou falar acerca das coisas de Deus e conversar esse tipo de diálogo com os irmãos e com todos que ali estiverem, nas oportunidades que a gente tiver enquanto estivermos no templo, na casa de Deus. Olha só, Lucas 2,46 diz que 3 dias depois acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, porque o templo é local de diálogo espiritual. Inclusive, eu quero convidar você, às vezes que você se encontrar no templo com os irmãos, seja para os ensaios, ou aqueles momentos antes dos ensaios, ou depois, ou momentos que você simplesmente vai ao templo porque gosta de estar lá. Vá para ter diálogos e conversas espirituais que vão aprofundar o seu crescimento e também o seu relacionamento com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é lindo, não é? Veja que não para por aí. O templo também é local de louvar a Deus. Porque louvar a Deus é uma atividade espiritual. Já diz a palavra que Deus habita no meio dos louvores. O salmista Davi convidava o povo para louvar ao Senhor. Todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Louvai a Deus com instrumento de corda, com saltério, com harpas, com tamborins. Enfim, a palavra de Deus tem convite para louvar o Senhor. E isso sempre aconteceu no templo. E eu quero mostrar um texto para você muito bacana, muito legal e muito esclarecedor com respeito a essa questão. Ainda em Lucas capítulo 24, versículo 53 diz: e estavam sempre no templo, veja essa palavrazinha, estavam sempre no templo louvando a Deus. O povo estava no templo constantemente louvando a Deus. E quando a tarefa bíblica é se encher do Espírito Santo, o esclarecimento que nós temos lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz que é para não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo, as primeiras coisas que são mencionadas ali é com hinos, salmos e cânticos espirituais, entoando e louvando a Deus de coração. E eles estavam sempre no templo, de acordo com a palavra de Deus, louvando ao Senhor nosso Deus. Veja que o templo é local, sim, de louvor ao nosso Deus. E a Bíblia Sagrada, ela está cheia de referências bíblicas de momentos de louvor ao nosso Deus. E que alguns aconteciam, obviamente, naturalmente, fora do templo, mas acontecia sempre no templo louvores ao nosso Deus, porque Ele é digno de ser louvado na grande congregação, bendito é o nome do Senhor. O templo também é local de testemunho das coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Quando Jesus curou um homem, Ele disse: vai lá no templo e apresenta a oferta que Moisés ordenou para que ele servisse de testemunho ao povo. Veja, Jesus mandando a pessoa ir ao templo para quê? Era para levar a oferta. O propósito maior não era levar a oferta de sacrifícios, não, mas o propósito maior ali era para que servisse de testemunho ao povo do que Deus estava fazendo. Veja, em Atos 5:20 diz: ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Depois de um livramento, aqui está o anjo de Deus orientando por intermédio do próprio Deus, não é? O anjo vai lá, recebe a mensagem do próprio Deus e ele diz para os apóstolos lá: ide e apresentai-vos no templo e dizei todas as palavras desta vida, porque através dos testemunhos, dos livramentos, das grandes coisas que Deus tem feito em nossas vidas, nós vamos ajudar outras pessoas a crescerem na fé. Então vamos recapitular: por que ir ao templo? Por que ir à casa de Deus? Por que ir à igreja, aquele local físico de culto? Vamos lá.
O primeiro texto que nós utilizamos fala de ir para ouvir. O povo madrugava para ouvir a palavra de Deus. Também fala que Jesus estava no templo a ensinar e a evangelizar. O templo é local de ensino e de evangelismo. Fala da experiência de fé cristã de Ana, que todos os dias ia ao templo adorar a Deus com jejuns e orações. Então, o templo é local de jejuar e de orar ao nosso Deus. Jesus foi encontrado 3 dias depois que os seus pais o procuravam, quando voltavam da festa que houve em Jerusalém. Eles procuraram encontrar o nosso Senhor Jesus com os doutores no templo, interrogando e respondendo às suas perguntas. Ou seja, o templo é local de diálogos espirituais. O templo também é local de louvor ao nosso Deus, porque nós encontramos a palavra de Deus dizendo em Lucas capítulo 24, 53, que o povo de Deus estava sempre no templo louvando ao Senhor nosso Deus. E também o templo é local de diálogos espirituais, de atividades espirituais para com o nosso Deus. Então é local de testemunho, de se contar as bênçãos. Lembra daquele moço que fora curado e que ele era coxo e como ele entrou saltando e louvando a Deus de coração no templo? Então o templo é local de irmos nos apresentar diante do Senhor e contar quão grandes coisas Deus tem feito em nossas vidas e como Ele tem tido misericórdia de nós. E eu quero convidar você para estar sempre indo à casa de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa, em nome